O poder do pensamento positivo, capítulo 13. O influxo de novos pensamentos poderá fazer de você um novo homem. Seja bem-vindo ao canal A Mente Cria Sua Vida. Se você chegou a este vídeo, foi por alguma razão. Então, se você gostar dele, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você será avisado quando postarmos conteúdos novos. Curte, comenta e compartilhe o vídeo, assim o YouTube entende que é um conteúdo bom e o leva para mais pessoas. Fique agora com o audiolivro e até o próximo vídeo. O influxo de novos pensamentos poderá fazer de você um novo homem. Um dos fatos mais importantes e extraordinários acerca do homem se acha expresso na seguinte declaração de William James, que foi um dos homens mais ilustrados que os Estados Unidos produziram. A maior descoberta de minha geração é a de poderem as criaturas humanas modificar as atitudes do espírito. Consoante o seu modo de pensar, assim será a vida. Por conseguinte, elimine todos os pensamentos velhos, gastos e fatigantes. Encha seu espírito de novos pensamentos criadores, pensamentos de fé, de amor e bondade. Com esse processo, você poderá realmente dar nova feição à sua vida. E onde encontrará esses pensamentos que modificarão sua personalidade? Conheço o dirigente de uma empresa muito modesto, mas que é o tipo de homem que jamais se dá por vencido. Não há problemas, dificuldades e oposições que o possam vencer. Enfrenta cada um dos casos com um otimismo e absoluta confiança e sempre se sai bem. Parece que tem uma varinha de condão para conduzir a sua vida, uma varinha que não falha. Dado esse interessante característico, esse homem sempre me despertou interesse. Eu sabia que havia uma explicação real para isso e naturalmente quis ouvir a sua história. Não foi fácil persuadi-lo a falar sobre si mesmo, pois era um cara modesto e reservado. Um dia, porém, em que ele se mostrava mais comunicativo, contou-me o seu segredo, um segredo extraordinariamente simples. Eu tinha ido visitar sua fábrica, uma estrutura moderníssima, em grande parte provida de um ar-condicionado, uma maquinária do último tipo e os métodos de produção que proporcionaram à fábrica mais alta eficiência. As relações entre a gerência e os empregados são perfeitas, tanto quando podem ser entre criaturas humanas imperfeitas. Prevalece em toda a organização o verdadeiro espírito da boa vontade. O escritório é de decoração ultramoderno, mobiliado de belas mesas e tapetes e as paredes revestidas de madeiras exóticas. A decoração é feita de 5 cores que se fundem de maneira interessante e agradam à vista. O conjunto é harmonioso. Imagine, pois, a minha surpresa quando vi sobre a sua mesa de mogno, finamente envernizada, um exemplar muito surrado da Bíblia. Era o único objeto antigo naquelas salas ultramodernas. Comentei aquela discordância aparentemente estranha. Este livro, explicou ele, apontando para a Bíblia, é a coisa mais moderna que existe nessa fábrica. O equipamento gasta-se com o uso e o estilo dos móveis está sempre se modificando, ao passo que este livro continua sempre à frente de tudo e jamais envelhece. Quando entrei para o colégio, minha mãe, que era uma boa cristã, me deu esta Bíblia, me aconselhando que a lesse e a pusesse em prática seus ensinamentos. Me disse que se assim procedesse, teria êxito na vida. Ela era uma boa velha, ele sorriu. Com a idade que tinha, eu parecia velha, mas não era na realidade. Para mim parecia. Para contentá-la, peguei a Bíblia, mas durante muitos anos não cogitei nem lê-la. Achava que não tinha necessidade de fazê-lo. Bem, fui um tolo, um verdadeiro tolo. O fato é que a minha vida veio a ficar atrapalhada. Tudo corria mal, e corria mal porque eu estava errado. Pensava e agia erradamente, fracassava em tudo. Percebi depois que o mal adivinha do meu modo de pensar completamente errado. Eu era uma criatura negativa, cheia de ressentimentos, prosa e turrão. Não aceitava a opinião de ninguém, achava que sabia tudo. Vivia discutindo com todo mundo. Não era, pois, de admirar que ninguém gostasse de mim.
Eu era certamente uma criatura impossível. Uma noite, mexendo nos documentos, me deparei com a Bíblia, que havia muito jazia esquecida. Ela reavivou antigas lembranças. Abri-a ao acaso e comecei a lê-la. Como as coisas acontecem de um modo estranho. Como tudo se torna diferente de um momento para outro e com rapidez. Quando estava lendo, uma sentença me saltou à vista, uma sentença que modificou minha vida. Quando digo que mudou, quero dizer que de fato mudou radicalmente a minha existência. Desde o momento em que li, tudo se tornou diferente para mim. Qual é essa sentença maravilhosa? Indaguei. Deus é a força da minha vida, e com isso sentir-me-ei confiante. Salmo 27:1. Continuou depois. Não sei por que ela me afetou tanto, mas o fato é que exerceu uma grande influência sobre mim. Sei agora que fui fraco e fracassado porque não tinha fé, não tinha confiança em mim. Eu era demasiado negativo, um derrotista. Algo acontecera em meu espírito naquela ocasião. Penso que passei por aquilo que se chama experiência espiritual. O padrão de meus pensamentos mudou completamente. De negativo passou para positivo. Resolvi depositar minha fé em Deus e me esforçar para tornar-me melhor e procurar sempre guiar os princípios pela Bíblia. Vinha adquirir uma nova feição para os meus pensamentos. Com o tempo, todas aquelas ideias mórbidas se foram eliminando, graças àquela nova experiência espiritual. Gradativamente, o influxo de novos pensamentos fez de mim uma nova criatura. Terminava assim a história do industrial. Ele modificou o seu modo de pensar. As novas ideias se sobrepuseram às antigas, que tanto o haviam prejudicado. Sua vida tomou um novo rumo. Esse incidente ilustra um importante fato acerca da natureza humana. Você, com seus pensamentos, poderá ser um fracassado e um infeliz, ou um vitorioso e feliz. O mundo em que vivemos não é essencialmente determinado pela condição e circunstâncias exteriores, mas sim pelos pensamentos que comumente ocupam nosso espírito. Lembre-se das sábias palavras de Marco Aurélio, um dos grandes pensadores da antiguidade. A vida do homem é guiada pelos seus pensamentos. Tem-se dito que o mais douto dos homens que viveram nos Estados Unidos foi Ralph Waldo Emerson, o sábio de Concórdia. Declarou ele: o homem é aquilo que ele pensa constantemente. Um célebre psicólogo disse: há uma profunda tendência na natureza humana em tornar-se precisamente semelhante àquilo em que habitualmente se crê. Ouve-se falar que os pensamentos têm força dinâmica. Julgados pelo poder que exercem, se pode admitir muito bem tal asserção. Com eles você poderá criar situações boas ou más. Eles poderão fazê-lo ficar uma pessoa doente. Poderão também fazê-lo sentir-se bem, se forem de uma feição sadia. Pense de um modo e atrairá para si determinadas condições. Pense de outro modo e criará para si condições completamente diferentes. As condições que se vêm a estabelecer são justamente aquelas em que seus pensamentos colocam o foco e atraem. Pense positivamente, por exemplo, e estará pondo em movimento forças positivas que trarão resultados positivos. Os pensamentos positivos criam em volta de si uma atmosfera que é propícia ao desenvolvimento de resultados positivos. Ao contrário, alimente pensamentos negativos e criará em volta de si uma atmosfera apropriada para o desenvolvimento de resultados negativos. Para modificar as circunstâncias que o cercam, comece a pensar diferentemente. Não aceite passivamente circunstâncias que não são satisfatórias. Forme no espírito o quadro de que como elas devem ser. Conserve-o, desenvolva-o em todos os detalhes. Creia nele, ore e se esforce para materializar de acordo com a sua imagem mental. É uma das maiores leis do mundo. Pudesse eu tê-la descoberta quando era moço. Surgiu-me muito depois da vida. Achei-a uma das maiores descobertas, se não for a maior descoberta fora da minha relação com Deus. Num sentido mais profundo, essa lei é um fator na relação com Deus, porque canaliza a força de Deus para a personalidade do homem.
Essa grande lei, enunciada de uma maneira breve e simples, é a seguinte: se você pensar em termos negativos, terá resultados negativos. Se em termos positivos, terá resultados positivos. Esse é o fato simples que está na base de uma extraordinária lei da prosperidade e êxito. Bastam poucas palavras. Tenha fé e haverá de vencer. Aprendi essa lei de maneira bem interessante. Uns anos atrás, eu, Lou Thomas, o capitão Ed Rickenbacker, Brenk Hickey, Raymond Tornogi, entre outros, organizamos uma revista de alcance espiritual. Ela tem uma dupla função. Primeiro, ao relatar a história de pessoas que pela fé haviam vencido dificuldades, ensina normas para se vencer na vida, vencer o temor, as circunstâncias, os obstáculos e os ressentimentos. Ensina como dominar pela fé toda sorte do negativismo. Segundo, como publicação sem finalidade de lucros, apartidária e visando a generalização da fé, ela ensina o grande fato de que Deus paira sobre a corrente da história e que nos Estados Unidos foram fundados com a crença em Deus e em suas leis. A revista lembra aos seus leitores que os Estados Unidos são a primeira grande nação na história a se estabelecer sobre premissas definitivamente religiosas, sem as quais a sua liberdade periclirará. O Sr. Raymond Tornogi, como editor, e eu, como redator, não tínhamos nenhum suporte financeiro para garanti-la quando iniciamos as publicações. Iniciamos-las baseados na fé que nos animava. De fato, os primeiros escritores da redação ficavam numa sala em cima de uma mercearia, na pequena vila de Pauling, em Nova York. Tínhamos uma máquina de escrever que era, aliás, emprestada, e algumas cadeiras fracas, só isso. Mas possuíamos uma grande ideia e uma grande fé. Aos poucos, a lista de assinantes atingiu a cifra de 25 mil. O futuro parecia promissor. Aconteceu que numa noite irrompeu um incêndio que numa hora destruiu a casa e com ela a lista completa de assinantes. O pior é que não tínhamos cópia alguma da lista. Lou Thomas, leal e eficiente patrocinador, desde a sua fundação, mencionou essa triste circunstância pela rádio e, como resultado, tivemos 30 mil assinantes, praticamente todos antigos e muitos novos. A lista de assinantes subiu aproximadamente a 40 mil, mas o custo da revista aumentou ainda mais rapidamente. Vendíamos a revista abaixo do preço de custo a fim de espalhar as mensagens. As despesas aumentaram bastante, foram além das nossas expectativas. Vimos-nos a braços com as dificuldades de ordem financeira. De fato, chegou uma ocasião que parecia impossível prosseguirmos com a revista. Foi então que convocamos uma reunião. Nunca presenciei uma reunião que tivesse se iniciado de maneira mais pessimista, mais negativa e mais desanimadora que aquela. Onde íamos conseguir o dinheiro para pagar as nossas contas? Imaginávamos maneiras de despir Pedro para vestir Paulo. Um completo desânimo assoberbava-nos a todos. Tínhamos convidado para a reunião uma senhora, a qual tínhamos em alto conceito. Uma das razões de a termos convidado foi ter por ela, numa ocasião em que contribuiu com nós com $2.000 para a fundação da revista. Esperávamos que talvez viesse a fazer nova contribuição. De fato, porém, dela recebemos algo mais valioso que o dinheiro. Ela permaneceu muito tempo silenciosa enquanto debatíamos o problema, até que por fim resolveu falar. Suponho que os senhores desejariam que eu fizesse mais uma contribuição financeira. Creio que devo tirá-los da dúvida. Não vou dar mais nenhum centavo. Essa declaração como nos mergulhou num abismo. Mas vou dar-lhes algo mais precioso que o dinheiro, acrescentou ela. Ficamos um tanto surpreendidos, pois não podíamos realmente imaginar que houvesse qualquer coisa mais preciosa que o dinheiro naquelas circunstâncias. Vou dar-lhes uma ideia criadora, continuou. Ora, uma ideia? Como iríamos pagar as contas com uma ideia? Perguntamos a nós mesmos sem entusiasmo algum. Mas é justamente uma ideia que nos auxilia a pagar as contas. Todas as realizações neste mundo foram frutos de uma ideia criadora.
Primeiro a ideia, depois a fé nela e em seguida os meios para levá-la avante. É assim que se consegue o êxito. A ideia é a seguinte: quais são as dificuldades do momento? Ei-las, falta-lhes tudo. Falta-lhes dinheiro, assinantes, equipamentos, ideias e coragem. Por que faltam todas essas coisas? Simplesmente porque estão sempre pensando nessas deficiências. Com esse modo de pensar, estão criando condições que produzem esse estado de coisas. Com essa atitude mental, estão tolhendo as forças criadoras que poderiam dar impulso e desenvolvimento à revista. Os senhores têm trabalhado arduamente para levar avante uma nobre tarefa, mas não têm deixado de fazer uma coisa muito importante. Aliás, têm uma coisa que daria força a todos os outros esforços. Não tem pensado de modo positivo. Ao contrário, tem sempre pensado em termos de deficiências. Para corrigir essa situação, procedam do seguinte modo: comecem a pensar em prosperidade, realizações e sucesso. Isso requer prática, mas pode ser feito rapidamente se demonstrarem possuir fé. O processo é encarar a questão sob esse aspecto, isto é, ver a revista em termos de brilhante prosperidade. Imaginem a revista como sendo uma grande revista se espalhando por todo o país. Imaginem um considerável número de leitores lendo presunçosamente as suas crônicas inspiradoras e lucrando com elas. Criem uma imagem mental das vidas que estão se modificando, graças às brilhantes filosofias da revista que ensina mensalmente em suas edições. Não pensem em dificuldades e fracassos, ao contrário, façam com que o seu espírito paire acima de tudo e isso se concentre as pessoas, numa força criadora. Se levarem seus pensamentos para a área das grandes realizações, irão ver os seus problemas sobre outro aspecto. Encarem-nos de cima para baixo e não de baixo para cima. Terão assim sob os seus olhos o aspecto mais encorajador. Considere sempre seus problemas de cima para baixo e jamais de baixo para cima. Permita-me que continue ainda, solicitou ela. Quantos assinantes precisam atualmente para poder manter a revista? Fizemos um rápido cálculo mensal e dissemos 100 mil. Tínhamos 40 mil. Muito bem, não é coisa difícil, declarou ela com confiança. É fácil. Imaginem 100 mil pessoas que estejam sendo auxiliadas espiritualmente por essa revista e haverão de consegui-las. De fato, assim que as puderem ver em seu espírito, tê-las-ão. Ela virou-se para mim e perguntou: Norman, pode o senhor ver agora, neste momento, 100 mil assinantes? Olhe bem além. Os olhos de seu espírito podem enxergá-los? Suas palavras não tinham ainda me convencido. Foi um tanto duvidosamente que confessei. Pode ser que eu enxergue, mas eles parecem estar um tanto obscuros para mim. Achei que a minha resposta tinha desapontado, pois insistiu. Não pode conceber na imaginação 100 mil assinantes? Creio que a minha imaginação não estava funcionando muito bem, pois tudo que eu podia enxergar era aquele número insuficiente, porém real, 40 mil. Ela se voltou então para o meu velho amigo Raymond Turnug, que havia sido abençoado com uma gloriosa e vitoriosa personalidade, e lhe perguntou, chamando pelo apelido: Pink, você pode conceber no espírito 100 mil assinantes? Tive minhas dúvidas que ele o pudesse. Afinal, Raymond é um fabricante de artefatos de borracha que espontaneamente dava uma boa parte de seu tempo para nos auxiliar e levar avante a nossa revista altruística. Não era de se supor que um fabricante de artefatos de borracha fosse corresponder àquela sua expectativa. Mas o fato é que ele tem a faculdade de conceber coisas criadoras. Notei na expressão iluminada de seu rosto que ela o convencera. Ele ficou durante algum tempo com os olhos cravados num ponto, deixando transparecer neles uma expressão de admiração. Você está enxergando 100 mil assinantes, Pink? Sim, estou enxergando-os, respondeu empolgado. Onde? Aponte-os. Pedi-lhe admirado com o fato. Foi então que comecei a também visualizá-los. Agora vamos abaixar as cabeças e juntos agradecer a Deus por nos dar os 100 mil assinantes, propôs a nossa amiga.
Francamente, achei que era exigir muito de Deus, mas era justificável, pois bem o que diz um versículo das Escrituras: e todas as coisas que pedires na oração, tu as receberás se tiveres fé. Mateus 21, 22. Quer dizer, quando suplicar alguma coisa em uma oração, deverá imaginá-la na mesma ocasião em que fizer a sua prece. Creia que, se for da vontade de Deus e se for digna, se não for um pedido egoístico, mas sim um pedido para o bem da criatura humana, aquilo que for solicitado lhe será dado. Se você tiver dificuldade em seguir esse raciocínio, permita-me dizer-lhe que depois daquela reunião que tivemos, até o presente momento em que escrevo esse livro, nada faltou à nossa revista. Encontramos excelentes amigos e tivemos um belo apoio financeiro. Pudemos sempre solver os nossos compromissos. Compramos os equipamentos de que necessitávamos e pudemos custear a revista. Ao escrever essas palavras, posso dizer que o número de assinantes está se aproximando da casa dos 500.000. Estamos recebendo novos assinantes regularmente e às vezes o número de 3 ou 4 mil por dia. Se narrei esse fato, não o fiz com o intuito de fazer propaganda de revista, se bem que recomendo essa revista a qualquer um dos meus leitores. Se você quiser ser um assinante dela, basta escrever a palavra Guide Posts, Pauling, Nova York, pedindo informações. Conto essa história porque foi uma experiência extraordinária que tive. Percebi que me vi frente a uma lei formidável da vitória pessoal. Resolvi aplicá-la dali por diante e os meus próprios problemas foram resolvidos. Toda vez que apliquei, obtive resultados maravilhosos. Quando deixava de aplicá-la, os resultados eram medíocres. É extremamente simples. Coloque seus problemas nas mãos de Deus. Em seus pensamentos, os encare sempre de cima para baixo e não de baixo para cima. Examine-os de conformidade com a vontade de Deus. Isso é, não procure obter êxito com alguma coisa que não seja justa. Tenha certeza de que ela seja moral e espiritualmente sã. Você não poderá obter resultado certo de algo que está errado. Seus pensamentos devem sempre ser justos em toda a sua essência. Sem isso, os resultados serão forçosamente nulos. Por conseguinte, assegure-se de que se trata de uma causa e mantenha em nome de Deus, concebendo ao mesmo tempo um bom resultado. Mantenha sempre a ideia de prosperidade e de boas realizações. São coisas que devem ficar fixadas no espírito. Não alimente jamais ideias de fracasso. Se lhe assaltar o espírito um pensamento derrotista, repila-o com a afirmação positiva. Afirme em voz alta que Deus está lhe dando nesse momento a chave do êxito e a oportunidade para vencer. A visão mental que você vai criar e mantiver firmemente no consciente materializar-se-á se se esforçar diligentemente e eficientemente. Esse processo criador poderá enunciar-se de maneira muito simples. Idealize o que deve acontecer, faça suas preces e finalmente materialize o seu desejo. As pessoas em todas as esferas da vida que fizeram notáveis empreendimentos conhecem o valor dessas experiências. Henry J. Kaiser contou-me uma vez que estava construindo uma represa à margem de um rio e aconteceu que sobreveio uma grande tempestade. Houve uma inundação que destruiu todo o trabalho que haviam feito. Toda a maquinaria ficou enterrada na lama. Depois que as águas baixaram, ele foi ver o prejuízo causado. Encontrou os trabalhadores no local, olhando macambúzios para a lama e a maquinaria que estava enterrada. Aproximou-se deles e lhe perguntou com um sorriso por que estavam tão macambúzios. Mas o senhor não está vendo o que aconteceu? Toda a maquinaria está coberta de lama, responderam. Que lama? Indagou ele. Que lama? Repetiram eles admirados. Veja ali, é um mar de lama. Não estou vendo lama alguma, zombeteou Henry J. Kaiser. Como pôde o senhor afirmar uma coisa dessas? Replicaram. Muito simples, estou contemplando um céu azul, límpido e não vejo lama alguma. Vejo apenas a claridade do sol. Nunca vi uma lama que pudesse resistir aos raios de sol. Logo ela ficará seca e vocês vão poder retirar as máquinas e o trabalho vai recomeçar. Como sempre, ele tinha razão.
Se seus olhos estiverem contemplando a lama e você sentir uma espécie de fracasso e deixar dominá-lo, você criará para si as mesmas condições de derrota. As ideias otimistas combinadas com a prece e a fé tornarão inevitáveis a vitória e o êxito. Outro amigo que saiu do nada e realizou obras extraordinárias. Lembro-me de tempos de escola. Era um menino do campo, uma criatura desajeitada, desagradável e muito acanhada, mas tinha caráter. Tinha um espírito arguto como poucos. Hoje é um homem preeminente em seu ramo de negócios. Lhe perguntei qual era o segredo de seu êxito. Devo o meu êxito às pessoas que trabalham comigo durante todos esses anos e à ilimitada oportunidade que os Estados Unidos oferecem a qualquer rapaz, respondeu ele. De fato, sei que isso é verdade, mas tenho certeza que você deve ter alguma técnica pessoal. Gostaria de conhecê-la, disse-lhe. Tudo depende da maneira de se encarar os problemas, esclareceu ele. Costumo esmiuçá-los no espírito. Primeiro, concentro-me neles com toda a minha força mental. Segundo, faço uma prece sincera. Terceiro, idealizo um quadro mental de êxito. Quarto, pergunto sempre a mim mesmo qual a coisa justa a fazer, pois nada sairá certo se a causa não for realmente justa. Quinto, entrego-me de corpo e alma à solução do problema. Mas desejo salientar um fato. Se o senhor, por exemplo, tiver pensamentos pessimistas, trate de eliminá-los imediatamente. É preciso alimentar somente pensamentos positivos e bons. Isso é primacial e básico para se poder vencer as dificuldades e atingir os objetivos. Justamente nesse momento em que você lê este livro, ideias potenciais acham-se em seu espírito. Libertando-as e desenvolvendo-as, você poderá ver seus problemas financeiros resolvidos, sua situação comercial, poderá cuidar de si e de sua família e conseguir o êxito em seus empreendimentos. Um influxo constante de pensamentos criadores e o uso prático deles poderão lhe dar uma vida nova, poderão fazer de si um novo homem. Houve um tempo em que eu alimentava uma ideia tola. Julgava que não havia relação entre religião e prosperidade, que quando se falava sobre religião, não devia relacioná-la com as realizações materiais, e que não se ligava apenas a questões de ordem moral e a valores sociais. Mas agora compreendo que tal ponto de vista limita o poder de Deus e o desenvolvimento do indivíduo. A religião ensina-nos que há uma tremenda força no universo, força essa que pode residir na personalidade. É uma força que tem o poder de vencer todo o derrotismo e fazer com que uma pessoa paire acima de todas as situações difíceis. Vimos a demonstração da energia atômica. Sabemos que essa assombrosa e formidável energia existe no universo. Essa mesma força de energia reside no espírito humano. Nada na Terra supera o espírito em força potencial. Um indivíduo normal tem capacidade de fazer grandes realizações. É uma verdade evidente. Quando você aprender a libertar o seu espírito, descobrirá que ele contém ideias de tal valor criador que todas as suas necessidades poderão ser atendidas. Com o uso apropriado e o completo de suas forças, estimuladas pelo poder divino, você poderá ser muito bem-sucedido em sua vida. Poderá fazer a sua vida trilhar o curso que desejar. Poderá conseguir aquilo que idealizar e em que acredita, tudo que for objeto de suas preces e de seus esforços. Sonde o seu espírito, pois há nele coisas extraordinariamente maravilhosas. Poderá também melhorar a sua situação, seja ela qual for. Primeiramente, tranquilize o espírito a fim de que as inspirações possam vir à tona. Deve crer que Deus o está auxiliando agora. Conceba no pensamento a ideia do êxito. Organize numa base espiritual, a fim de que os princípios de Deus operem no seu eu. Mantenha firmemente no espírito o quadro do êxito e não do fracasso. Faça isso e as ideias criadoras fluirão livremente. Essa é uma lei formidável, uma lei que pode modificar a vida de todas as pessoas, inclusive a sua. O influxo dos novos pensamentos poderá modificar para melhor, independente de todas as dificuldades que você esteja agora enfrentando. Todas as dificuldades.
Em uma última análise, a razão básica de uma pessoa não ter uma vida criadora e bem-sucedida está no fato de ela errar para consigo mesma e pensar erroneamente. É preciso corrigir tais erros e pôr em prática pensamentos justos. Diz o Salmo 23. Ele me conduz por um caminho de verdade, e refere-se isso aos fatos de tantos caminhos de bondade quanto os caminhos puros do Espírito. Disse Isaías: abandone o mal e o seu caminho, e o homem injusto e os seus pensamentos. Isaías 55:7. Com isso ele quer dizer que o homem deve evitar o mal e fazer o bem, e ao mesmo tempo deve modificar o seu modo de pensar no que é justo e verdadeiro. O grande sucesso na vida está em reduzir o número de erros e aumentar as ideias que conduzem à verdade. O influxo de pensamentos novos, justos e sadios no espírito reflete-se beneficamente nas circunstâncias da vida, pois a verdade proporciona sempre uma conduta acertada e produz, portanto, resultados também acertados. Uns anos atrás conheci um jovem que durante certo tempo foi a criatura mais fracassada que passou pela minha vida. Não obstante sua aparência agradável, fracassava em tudo. Arranjava um emprego e nos primeiros tempos despertava certo entusiasmo no patrão, mas o entusiasmo era de curta duração. Não demorava muito, perdia o emprego. Sempre se repetia isso. Como empregado e como pessoa era um fracassado. Tudo lhe corria mal. Não fazia uma coisa certa. Costumava perguntar a si mesmo qual a razão de tudo aquilo. Era um tanto convencido, prosa e presunçoso. Tinha o irritante hábito de censurar todas as pessoas, menos a si mesmo. Na sua opinião, havia qualquer coisa de errado em todo escritório ou organização que o empregasse. Culpava todo mundo pelo seu fracasso. Nunca analisava a si mesmo. Jamais lhe ocorrera que o mal estava nele mesmo. Uma noite, porém, quis conversar comigo. Como eu tinha de fazer uma viagem a uma cidade que ficava 100 milhas distantes da minha sede, onde tinha que fazer uma conferência, se ofereceu para me levar e trazer de carro. Na volta, paramos cerca de meia-noite junto a um bar, à beira de estrada, para comer um sanduíche e tomar uma xícara de café. Não sei o que havia no sanduíche, mas desde esse tempo comecei a ter certo respeito pelos sanduíches, pois depois que ele o comeu, exclamou repentinamente: já sei o que é. O que você sabe? Perguntei admirado. Já tenho a resposta ao problema. Agora sei a razão de todas as minhas dificuldades. Tudo corria mal porque eu estava errado. Finalmente, rapaz, você ainda descobriu o mal a tempo. Observei-lhe dando uma palmadinha nas costas. E é claro como cristal. Andei sempre pensando errado e naturalmente o resultado não podia dar certo. Nesse momento já tínhamos saído do bar. Aproximamo-nos depois do carro e foi então que lhe falei o seguinte: Harry, você precisa ir mais além. Peça a Deus que o ilumine. Citei uma passagem da Bíblia. Tu conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Não se esqueça dessa verdade. Você haverá de libertar-se de todos os seus fracassos. Ele se transformou em um fervoroso adepto da religião cristã. Por meio de uma fé verdadeira e completa transformação em seu modo de pensar e em seus hábitos pessoais, eliminou os pensamentos e as atitudes que tanto o haviam prejudicado. Endireitou-se na vida, desenvolvendo um padrão de pensamento justo. Tudo começou a correr-lhe bem. Damos abaixo 7 regras para modificar suas atitudes mentais, fazendo-as passar de negativas para positivas, bem como de alimentar pensamentos novos e criadores e passar a adotar hábitos e padrões de verdade. Procure segui-las sempre, elas surtirão efeitos. 1. Durante as próximas 24 horas, fale otimisticamente sobre tudo, sobre o seu emprego, sobre a sua saúde, sobre seu futuro. Esforce-se por fazê-lo acerca de tudo. Isso talvez lhe parecerá difícil, pois está acostumado a discorrer com pessimismo sobre tudo que o cerca. Cumpre evitar esses hábitos negativos, mesmo que isso exija grande força de vontade. 2. Depois de falar otimisticamente durante 24 horas,
Continue essa prática no decorrer de uma semana. Poderá depois assumir uma atitude realista durante 1 ou 2 dias. Descobrirá que o sentido da atitude realista de uma semana atrás era na verdade pessimista, mas que agora é algo inteiramente diferente. É o começo da perspectiva positiva. Quando pessoas se dizem realistas, estão enganando a si mesma. Ela, na verdade, não passa de figura negativa. 3. Da mesma maneira em que você tem necessidade de alimentar o corpo, é preciso também alimentar o espírito. A fim de tornar o seu espírito sadio, cumpre alimentá-lo com ideias construtivas e sãs. Comece, pois, agora a adotar pensamentos positivos. Leia o Novo Testamento e sublinhe toda semelhança que diga respeito à fé. Assinale assim todas as passagens sobre fé que encontrar nos 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Adote especialmente as de Marcos 11, versículos 22, 23 e 24. Eles servirão de amostra das passagens que deverá sublinhar e gravar profundamente em seu espírito. 4. Decore essas passagens. Decore uma por dia até que possa recitar em memória todas elas. Isso levará tempo. Lembre-se, porém, que se você tem consumido muito mais tempo com atitudes negativas, você pode consumi-lo com atitudes positivas. São precisos esforços e tempo para eliminar as atitudes negativas. 5. Faça uma lista de seus amigos para determinar qual o pensa mais positivamente e cultive a sua companhia. Não abandone os amigos de atitudes negativas. Achegue-se, porém, aos que são dotados de um ponto de vista positivo. Faça-o durante algum tempo até absorver-lhes o espírito. Depois disso, poderá voltar à companhia de seus amigos de atitudes negativas e incutir neles a nova feição de pensamentos que adquiriu, não aceitando naturalmente o seu negativismo. 6. Evite discussões. Sempre que se exprimir uma ideia negativista, contraponha a ela uma opinião positiva e otimista. 7. Faça constantemente suas orações, lhe dando sempre a força de ação de graça na suposição que Deus está lhe dando coisas maravilhosas, pois se assim o julgar, certamente haverá de recebê-las. Deus lhe dará apenas bênçãos segundo a sua fé. Ele deseja lhe dar grandes coisas, mas mesmo ele não poderá fazê-lo receber mais do que aquilo que você tem fé. De acordo com a tua fé é que receberás. Mateus 9, 29. O segredo de uma vida melhor e de êxito está em repelir os pensamentos doentios. Substitua-os por novas ideias impregnadas de fé. De uma coisa pode estar certo: o influxo de novos pensamentos fará de você um novo homem e lhe dará uma nova vida.